Você acredita que é possível parar de pensar, mesmo que por um segundinho? Ou o que você acha que ia acontecer se isso fosse possível? Hoje eu vou falar sobre a nossa capacidade cognitiva de ter pensamentos. Se você gostar do vídeo, dá um like para mim e se você estiver curtindo o canal, se inscreve, eu vou ficar muito feliz. Esse canal é feito para você, especialmente para você que está aí querendo dar passos na direção da sua evolução e querendo olhar para você e se perceber e aprender e crescer e evoluir e ter mais consciência. Então hoje eu vou falar um pouquinho aí da capacidade, as nossas capacidades cognitivas, né? E a primeira vez que eu ouvi falar que era possível parar de pensar, eu achei um absurdo. Isso faz muitos anos e eu achei que isso não era possível. A pessoa falou isso para mim, eu falei: não, 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 isso não é possível, imagine. Se você já medita há muito tempo, se você já experimentou isso, esse vídeo não vai ter muito sentido para você. Mas se não, fica aqui comigo, especialmente se você está sempre vivendo a experiência de que você sente que você pensa demais, pensa uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. A nossa capacidade cognitiva, que tem a ver com memória, com linguagem, com raciocínio, com planejamento, com atenção, as nossas capacidades cognitivas são as capacidades que fazem esta possibilidade da gente se relacionar com os nossos mundos. Com o mundo externo, claro, e com o nosso mundo interno também, porque a gente também avalia, analisa, percebe o nosso mundo interno também pensando muitas vezes. E essa capacidade maravilhosa que são os nossos pensamentos, no grau que a gente acha até hoje que é só uma característica específica do ser humano. Especialmente a nossa capacidade de planejar, que é a capacidade de olhar para o futuro, que é a capacidade de criar, né, que é a nossa criatividade, a nossa imaginação, e que está aí a nosso favor, ou que está disponível para estar a nosso favor, eu já vou falar disso. Com os nossos pensamentos, a gente acaba tendo dois grandes problemas, né? O primeiro é esse que eu acabei de citar para vocês, que eu ouço de muitas pessoas, ou de quase todo mundo, que é: não, imagina, é impossível parar de pensar, eu não paro de pensar nunca. Não parece que eu não paro de pensar. Você já deve ter se pego nessa situação, ou situações semelhantes, que você está lá começando a fazer o café da manhã e tá a água fervendo e você tá pensando na reunião que vai ter e no projeto que não andou e que emperrou e aí que tem que marcar o dentista do filho ou da filha e que esqueceu de mandar aquela mensagem que você tinha prometido para sua mãe, que você vai mandar a mensagem e que você vai precisar passar para pegar aquele medicamento que você encomendou enquanto você passa o café e aí você toma o café sem nem perceber que tomou o café e já está pensando em cadê as chaves, onde eu deixei as chaves, estou procurando as chaves para eu poder guardar o resto das coisas, acabar de me aprontar e ir embora. E ainda indo embora, ainda estou pensando no que eu esqueci e na amiga ou no amigo que me falou não sei o que eu não gostei, ou, né? E assim nós vamos a caminho também das nossas tarefas diárias, do trabalho e afins. Esse é o nosso primeiro problema com os nossos pensamentos no geral, que a maior parte das pessoas tem. Se a gente deixa os pensamentos à revelia, se a gente deixa eles por si sós, eles vão assim, emendando um no outro e muitas vezes sem lógica, né? A gente vai lembrando de uma coisa, juntando com outra, pensando em outra, e a gente vai, você sai de um assunto, quando você chega lá no final do outro, você fala assim: nossa, como é que eu cheguei aqui, né? E a gente lembra de coisa no meio do caminho, e esse é o nosso fluxo, né? Para algumas pessoas é um pouco menos, para outras pessoas é extremamente acelerado
e com muitos, muitos, muitos assuntos. E aí você ainda pega uma notícia, ainda esqueci, né? Porque hoje em dia ainda com as histórias das mídias, você ainda dá uma olhadinha numa mídia, você fala, nossa, isso aqui fulano vai gostar, ou então você fica lá brigando com a historinha, tipo, que absurdo que é isso aqui, né? Ou dando risada, e aí você volta pro dentista que você precisava marcar, e assim a gente vai. A nossa capacidade cognitiva, que também é uma capacidade cognitiva da atenção, está cada vez mais dispersa, né? Cada vez menos treinada. A gente está sempre com ela dividida, 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 dividida. O segundo problema normalmente que a gente tem com os pensamentos é especificamente na nossa capacidade criativa, né? Os nossos pensamentos criativos, a nossa imaginação, que é linda, que é maravilhosa, que nos faz criar tantas coisas bonitas no mundo, artes, música, projetos, livros, histórias, filmes, uma série de coisas nós humanos somos capazes de criar. Novos instrumentos, novas tecnologias, né? Nós temos uma capacidade criativa, imaginativa maravilhosa. Aonde que ela vira um problema, né? Que muitas pessoas passam. Quando a gente para e fica usando a imaginação para situações difíceis ou muito ruins que não vão acontecer. Eu estou lá preocupada com alguma coisa que está acontecendo e estou começando a imaginar que aquilo não vai dar certo. Ou que aquela reunião vai ser um problema. Ou que aquela apresentação eu não estou pronta, não estou preparada e aquilo, nossa, dá até frio na barriga só de imaginar a cena de estar ali apresentando. A gente faz bastante isso com a nossa capacidade imaginativa, eu acho que eu já comentei em outro vídeo, vou comentar de novo. Pare, por favor, perceba e amplie essas possibilidades futuras para as possibilidades boas também, porque, como qualquer coisa futura, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só sabe quando realmente acontece. Então, a capacidade de imaginação, que é linda, maravilhosa, que tem a ver com a nossa criatividade, ela pode sim ser usada muito mais para o bem do que contra nós mesmos. Mas a gente usa bastante contra nós mesmos e esse é o nosso segundo problema quando a gente se larga aí pensando qualquer coisa, imaginando qualquer coisa, sem cuidar dos pensamentos. E aí eu vou fazer um convite para você. Se você ainda está achando que você realmente é seus pensamentos, eu vou começar por uma pergunta para você. Se você é seus pensamentos, se você e seus pensamentos são uma coisa só e não é possível parar de pensar, o que aconteceu com os seus pensamentos de ontem? A gente pensa, alguns dizem 50 mil, 60 mil pensamentos por dia. Quantos dos de ontem realmente ainda estão aí com você hoje? Para aí um minutinho, reflita sobre isso. A gente tem poucos pensamentos que permanecem conosco ao longo de dias, né? Ou de tempos. Os pensamentos que permanecem conosco são quando a gente realmente está com um problema grande. Eu estou com uma pessoa querida, muito querida, às vezes adoecida, e eu estou muito preocupada com aquilo. Então esse pensamento fica comigo anteontem, ontem, hoje, enquanto esse adoecimento permanecer, a preocupação, esse pensamento de preocupação permanece comigo. Esse é um tipo de pensamento que normalmente perdura ao longo dos dias conosco. Outros pensamentos que perduram, que na verdade são ligados à memória, são os pensamentos que marcam a nossa identidade, né? Você vai saber, vai lembrar, claro, se está solteira ou solteiro, ou casada ou casado, se é formado em uma X faculdade ou num tal curso técnico, com o que você trabalha. Essas nossas identidades podem fazer parte, né, do nosso pensamento, especialmente dos ligados à memória. Então eles vão perdurar conosco, né, ao longo de muito tempo. Mas e os outros todos? E os outros?
40 mil, supondo 40 mil. O que aconteceu com eles? Veja, se você realmente fosse seus pensamentos, como eu digo, se eu fosse meus pensamentos, eu poderia já estar morta, que os de ontem a maioria já sumiu, já desapareceu, não está mais aqui, a não ser os que eu alimento. Os pensamentos que eu alimento, as crenças que eu alimento, que também são pensamentos, permanecem comigo. Esses são os que ficam fortes e permanecem ao longo do tempo. Então, repense aí se você realmente é seus pensamentos. E nós vamos também aproveitar aqui para você fazer um exercício comigo. Eu já falei em outro vídeo de quão é importante a gente aprender e treinar a respiração abdominal, que vai nos ajudar muito a gerenciar as emoções. Mas ela não ajuda só a gerenciar as emoções. A respiração abdominal também pode te ajudar a cuidar, a aprender também a gerenciar seus pensamentos. Como é que a gente faz isso, né? Primeiro eu preciso te falar que assim, se você estiver precisando da sua capacidade visual, você está guiando, você está cozinhando, cortando algo, não faça esse exercício agora. Faça quando você puder fechar os olhos. Se você está aí podendo fechar os olhos, meu convite para você é pare de me olhar, se você está me vendo aqui no vídeo, se você está só me escutando, feche um pouquinho os seus olhos. Só um pouquinho. Se você tem alguma aflição de ficar com os olhos completamente fechados, abaixe suas pálpebras o máximo que der, olhe bem para baixo, bem para o chão, diminua bastante seu campo visual e comece a respirar. No primeiro momento, só respire, deixe o ar entrar no seu corpo e aos poucos vá permitindo que o ar entre um pouquinho mais, só um pouquinho mais. A cada inspiração e expiração, deixe o ar entrar um pouquinho mais. Até talvez você conseguir que o ar chegue no seu abdômen, você vai sentir o seu umbigo se mover um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. E assim, respirando assim, com este olhar lá para baixo ou com os olhos fechados, vá treinando perceber seu corpo. Quando a gente quer trabalhar como gerenciar os pensamentos, uma das alternativas, a gente fala que a gente mora às vezes na bolha mental, e uma das alternativas é sair da bolha mental e vir para o corpo, prestar atenção nos pulmões, prestar atenção nas costelas, consegue perceber suas costelas se movendo junto com os pulmões, enquanto você inspira e expira. Consegue perceber seu coração pulsando, batendo? Continue assim e agora perceba, quando você está prestando atenção no seu corpo, o que acontece com os seus pensamentos. Perceba. Se você quiser, pause. Faça alguma anotação da sua percepção. Se não quiser, permaneça assim. Quem fez a pausa, volte a fechar os olhos ou abaixar a pálpebra, diminuir o campo visual. Volte a prestar atenção na respiração. E nós vamos para mais um degrau. Se você ainda está aí pensando, percebendo pensamentos, comece a fazer essa prática do que eu chamo de esgrudar o rosto do livro. Se eu quero ler um livro, o livro está grudadinho no meu rosto,
eu não consigo ler. Então o convite é que você se imagine numa varanda, numa sacada, e você está ali olhando uma avenida perto de você, mas é uma avenida, você está olhando para ela. Você está vendo lá na avenida os carros passarem, e os carros são os seus pensamentos. Você vai imaginar que você está sentada ou sentado, olhando os seus pensamentos como se eles fossem carros numa avenida. Talvez passe um caminhão, talvez passe uma moto, talvez passe um ônibus, talvez passem vários carros, talvez seja um trânsito caótico, talvez sejam poucos carros. Mas tente experimentar, registrar essa possibilidade de você estar olhando para os seus pensamentos ali na avenida. Experimente. A outra opção, para quem quiser experimentar, é você imaginar que os seus pensamentos estão nas nuvens no céu. Lá no céu, imagine nuvens, seus pensamentos estão ali. E está ventando, e esse vento está levando as nuvens. Os pensamentos estão lá nas nuvens e o vento leva as nuvens. Experimente isso, registre no seu corpo, registre a experiência. E devagarzinho, vá sentindo o seu corpo inteirinho. Vá mexendo devagar, talvez mãos, talvez pés, talvez pescoço, ombros, o que você sentir que seu corpo quer mexer. E aí devagarzinho, gentilmente, você vai abrir os olhos. Perceba como estão seus pensamentos agora, como está a sua percepção a respeito dos seus pensamentos. Se você quiser anotar para deixar registrado, faça pause o vídeo, anote, faça um registro do que você experimentou. Algumas pessoas, uma porcentagem bem pequena das pessoas, fica um pouco aflita quando experimenta esse exercício pela primeira vez. Ok, se você teve essa experiência, não se preocupe. Experimente uma segunda, deixe os olhos, ao invés de totalmente fechados, um pouquinho só abertos, mas tente fazer a experiência que é a que eu chamo de desgrudar o livro do rosto. Desgrudar dos pensamentos. O exercício de respiração abdominal pode também te ajudar a aprender, a desgrudar dos pensamentos. Isto é possível de ser aprendido, é uma questão de treino. Se você treinar aos poucos, você vai conseguir. Depois que a gente desgruda, fica um pouquinho mais fácil a gente começar a perceber no que é que eu estou pensando. E não só deixar os pensamentos andarem nesse encadeamento acelerado e confuso de muitos assuntos, que é o nosso fluxo se a gente deixar os pensamentos por conta própria. Por fim, eu também queria falar para você que além deste treino, você vai precisar realmente começar a acreditar que seus pensamentos e você são duas coisas bem distintas. Imagine aqui comigo, esse não é um exemplo meu, várias pessoas dão este exemplo na psicologia, na espiritualidade, né? Em várias áreas as pessoas falam disso com outros termos,
Mas imagine aqui que você pegou um violão para tocar, se você sabe tocar um violão. Você não é o violão. E a hora que você estiver tocando, o som que está saindo do violão também não é você. Os seus pensamentos são como um violão. É algo que você pode tocar. Ou como uma ferramenta qualquer, uma chave de fenda. Se você pega uma chave de fenda para apertar um parafuso, você não é a chave de fenda. Ela é uma ferramenta para você. E o nosso kit de ferramentas, que são as nossas capacidades cognitivas, estão aí para serem ferramentas. E a gente tem deixado que as ferramentas tenham tomado conta de nós. O convite é que você retome o seu lugar de alguém que pode e é capaz de usar bem as ferramentas que você tem disponíveis para você. Esse é meu convite para você, para sua reflexão ao longo da semana, e especialmente eu te convido que repita esse exercício, aprendendo a desgrudar dos seus pensamentos. E me conte um pouquinho o que você experimentou nos comentários.